Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Almir Serpa. Convido vocês para a aula de hoje de matemática. Mas antes da gente iniciar a aula, não esquece não. Tô aqui, ó, camiseta do nosso Robertão da transmissão. Você que não está inscrito, se inscreve aí. Instagram, Robertão da transmissão, tudo junto, sem acento. Olha a animação aí no nosso vídeo. Ó, fica ligado. Até sexta-feira, sexta-feira, último dia. Você, professor, que está sendo nosso parceiro, também não esquece, tira uma foto, se inscreve lá que a gente vai estar sorteando essa camisa e outras que vão vir aí até sexta-feira, tá? Sexta-feira o prazo final, não esquece, fica com a gente lá. Hoje, nossa equipe, a gente vai ter Manuel aqui no estúdio dando apoio pra gente. E essa linda, jovem Aline Show que tá aí no cantinho do vídeo para vocês. Fora daqui a gente tá tendo o apoio aí de Jonathan e o próprio Robertão na transmissão tá com a gente, tá bom? Nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre álgebra, razão. Vamos lá pro 9º ano, tá comigo? Slide agora. Vamos lá, pessoal. Presta bem atenção, ó. Estamos com o nosso slide aí, aula de número 21, tá? Vou falar agora um pouquinho sobre o conceito, ok? E aí, para começar a ideia de conceito de razão, dentro da grandezas e medidas, eu vou trazer para vocês um fato histórico de 1874, tá? A revolta dos quebra-quilos. Ela constituiu no Manifesto Popular contra as leis promulgadas no segundo governo imperial brasileiro. O que essa lei diria lá? Ela estava falando sobre o aumento da carga tributária. Primeiro item, claro. Segundo item, além do aumento da carga tributária, eles queriam equalizar, eles queriam tornar uma mudança nas grandezas e medidas em relação às medidas anteriores que já existiam no nosso país. Quais eram as medidas? Quais eram essas medidas, tá? Primeiro, eles obrigavam os trabalhadores a usar o novo padrão. Por exemplo, a balança era um instrumento que já estava sendo obrigado a ser utilizado. E esses comerciantes, eles tinham certas dúvidas, porque muitos dos seus distribuidores falsificavam os pesos e alteravam para ter mais lucros. Então, houve uma desconfiança. O povo se reuniu revoltado contra a matemática em 1874 e o sistema métrico decimal francês, que foi sua implementação. Então, tá aí a imagem no slide que você está acompanhando comigo. E aqui na região do Nordeste, nós fizemos, claro, naquela época foi feita, inclusive, uma resenha sobre a revolta dos quebra-quilos que vocês estão vendo aí com esse painel que é, claro, oriundo de Caruaru, mais uma vez participando na nossa cultura, tá bom? Segue comigo, ó. Esse movimento foi iniciado em 1874, na vila de Fagundes, tá? Situada na província paraibana. Foi a primeira revolta que eles realmente obtiveram por conta dos prejuízos da troca do sistema de medição francês, tá? E ele alcançou outras 3 províncias, tá? Começou na Paraíba e veio para o a região do Nordeste inteira, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte, ok? Bom, na sequência, o que a gente tem que falar sobre essa revolta do quebra-quilos foi o seguinte: foi possível abordar o sistema métrico decimal e as alterações mediante o sistema internacional de medidas, tá bom? Que é uma equivalência, que a gente está falando de grandeza e medidas, eu vou chamar a atenção para vocês. Então, houve primeiro uma adequação do sistema decimal, mais a implementação do Sistema Internacional de Medidas e das transformações dessa unidade. Aí eu vou trazer para vocês algumas delas para só a gente iniciar essa aula que é muito teórica. Na próxima, fica ligado que eu vou trazer mais questões para a gente, tá bom? Ó, as grandezas e unidades nas análises referidas do episódio aí do quebra-quilos, tá, foram impostas a partir da apresentação do conjunto de medidas arbitrárias, ou seja, tem que fazer, tem que usar, simplesmente assim, manda quem pode. E naquela época era pesado, tá bom? Houve uma sangrenta batalha, muita gente morreu, infelizmente, mas a luta teve que ser cessada e foi imposta a mesma medida e ainda assim tem mudanças. Por isso que quando você vai viajar para uma região do interior, você normalmente ouve falar de algumas medidas muito antigas, mas que ainda estão em uso. Eu vou te dar uma dica só.
No sertão de Pernambuco, lá em Tacaratu, na verdade em Caraibeiras, que é um município que produz muita rede, muito tecido ali voltado para esse artefato, o pessoal ainda usa muito dessas medidas de 1874, tá? É um dos municípios resistentes ainda a essa mudança da atualização do sistema internacional. Então, fique ligado aí que vocês vão acompanhar com a gente. Preste atenção no slide. Robertão, mostra para eles aí os slides. Ó, presta bem atenção. Quais foram, vou dar alguns exemplos das mudanças, né? Quais foram as principais mudanças? A braça é mais ou menos o comprimento do dedo indicador ao cotovelo, tá? Que vai dar aproximadamente 4 côvados. O côvado, a cuia e a onça. Vou diferenciar para vocês, tá? Agora eu vou começar com a ideia do côvado. Por quê? Eu quero chamar você, meu amigo. Você, meu aluno, que é muito esperto e curioso, a ler um pouquinho a Bíblia, porque o côvado está lá. Primeiro livro dos Reis 7:23 fala sobre a construção de uma pia. Não sabe se para Salomão banhar-se ou apenas para lavar o rosto, que era comum. Quando você entrar numa igreja católica ou qualquer uma dessas igrejas antigas, você vai ver uma pia sempre do lado esquerdo, logo na entrada. Essas medições estão na Bíblia, tá bom? Aquela pia que é utilizada para batizar crianças na Igreja Católica, exatamente essa, tá lá descrito na Bíblia e usou essa medida como referência. Preste atenção. Primeiro livro dos Reis, diz lá, e fez mais um mar de fundições de 30 côvados que surgiam ao redor, redondo ao redor, por 10 côvados de borda a borda e 5 côvados de fundo. Ou seja, a Bíblia, ela cita a construção dessa pia e aí ela usa como referência a unidade de medida côvados. Quais são as unidades de medidas côvados, professor? Pode ser a medida do dedo midinho ao cotovelo ou a medida dos ombros do imperador. A gente não tem muita certeza, mas pode ser uma ou outra, mas ainda existe, está lá na Bíblia Sagrada, tá bom? Grandeza e medidas também está lá no finalzinho das transformações de medidas que a gente vai falar. Como essa aí do slide que fala que uma braça é igual a 4 côvados, ou aproximadamente. E qual é a medida do côvado? Tá lá na Bíblia para você, mas é aproximadamente 41 centímetros, tá bom? Então, ó, agora a gente vai adentrar em outras medidas antropométricas, ou seja, medidas que é padrão usando o próprio corpo, como eu falei para vocês, tá? A braça, o côvado, a polegada. Preste atenção, se no teu livro didático a polegada tá diferente dessa que a gente apresentou, não tem problema, mas essa é a polegada, é a medida lateral do polegar, tá bom? Não é o comprimento dele não, o correto é essa que tá aí no teu slide, ok? O palmo, a jarda, o côvado, como a gente mostrou agora há pouco, medida do pé, que é utilizada até hoje como medida de altitude, medida para comprimento de barco, tá bom? E a braça, que é essa medida que está aí com os braços abertos, e aí depende de quem referenciou na época. Não é a minha braça, não é o meu pé, é daqueles que iniciaram a medida, tá bom? Então, ó, a braça é uma unidade de medida cujos instrumentos consistem numa vara. Quando ele fala de braça, foi estabelecido uma vara padrão e aí ela foi fincada na praça. Normalmente usava-se o bambu. Por que o bambu? Porque ele tem uns nódulos, sabe? Muito próximos das mesmas unidades de medida. Então o bambu era muito utilizado porque já era uma régua natural que a natureza nos oferecia, tá bom? Ó, e esse comprimento dava aproximadamente 2,2 metros, ok? Bom, a partir dessa braça se fazia transformações de medidas, tá? A braça também é unidade de comprimento em inglês, que é equivalente a 1 metro. Então, ou você utilizava essa de 1 metro ou de 2,2 metros, que é essa outra. Então, essas unidades elas não tinham um padrão, elas sempre diferenciavam uma das outras. Por isso que agora ficou muito melhor. Na sequência do slide, você vai ver comigo aí, ó. Ainda falando sobre a revolta do quebra-quilos, a gente tem a cuia. Preste atenção, eu vou mostrar a cuia para vocês daquela época, a partir de 1874, mas também vou mostrar as diferentes cuias que existem que não tem nada a ver com essa que a gente está falando. Fica ligado, tá? A cuia é uma expressão indígena que significa recipiente onde se cabe muitas unidades.
tá bom? Fazendo jus ao nome, recipiente cuia também é conhecido como salamim, ok? Tem até uma brincadeira antiga, daquelas épocas que falavam sobre isso, mas preste atenção aí, ó. O salamim é uma caixa de forma mais cúbica, mas parece com um prisma, cujo seu interior mede 16 centímetros de altura, 25 de comprimento e 25 de largura, fazendo um volume de 10.000 centímetros cúbicos, que corresponde, claro, a 10 litros, tá bom? E aí a gente vai ver a imagem agora para vocês terem uma noção. Vê comigo no slide aí, ó. Esse é o salamim. É um salamim novo, tá? A gente pegou uma caixa aí bem utilizada recentemente, como eu falei para vocês. Municípios bem distantes usam ainda o salamim ou a cuia. Essa é a cuia onde eu tenho 25 de comprimento e a parte interna, estou botando do lado de fora, mas a parte interna, 16 de altura na parte interna e na largura, na parte interna, 25 centímetros, comprovando aí 10 litros, tá? Que é muito utilizado nas casas de farinha. Se você for para uma casa de farinha, onde você passar, seja indo para Carpina, tem uma casa de farinha lá de exemplo, indo para o sertão, onde você passar tiver uma casa de farinha, que você vê esse caixote lá, lembre-se, é a cuia. Unidade de medida para vender farinha, para encher as sacas, que é outra unidade utilizada. Ok? Agora eu vou diferenciar para vocês, preste atenção. Não é essa cuia em que o pessoal lá do sul usa para tomar o chá, o chimarrão. Não é essa cuia que é oriunda de uma árvore, tá? Não é essa. Também não é a cuia indígena, porque hoje a cuia indígena ficou menor, mas a antiga sim era muito próximo dessa do salamim, tá? Mas ainda não é essa que você está vendo na imagem. E não confunda, essas cuias que vocês estão visualizando aí são a partir dessa aí, que é um fruto de uma árvore natural dessas regiões, tá bom? Segue comigo agora que a gente vai ver agora a relação entre braça, metro, libras, quilogramas, cartilho e litro, que eram as que mais chamavam atenção na época, e eu fiz essa tabelinha para vocês, tá? Bom, medida de comprimento braça, a gente viu que ela vale 1 metro se for no sistema inglês. Fora do sistema inglês, no internacional, a braça vale ainda 2,2 metros, foi feita a transformação, utilizada muito para medir e através do instrumento. As cordas, tanto a corda era utilizada para braça, como a corda sempre foi utilizada para tempo, a partir dos nós, tá? Também tem isso lá no livro de História da Matemática e vocês podem pegar esses textos lá ou na internet mesmo se você pesquisar. Fica ligado comigo que agora a gente vai para libras. Medida de massa, 1 libra corresponde a 0,459 gramas, tá? Quilogramas, ok? É menos de 1 quilo, menos de meio quilo. Então, era utilizado muito para medição em relação a leite e líquidos de uma forma geral. Por isso tem a imagem dessa vaquinha aí para fazer a lembrança e vocês seguirem conosco. Tá bom? Segue agora que eu vou te mostrar a próxima medida de capacidade, o cartilho. Tá? Também utilizada para, exemplo, medida do leite. Aquele leite que antigamente era entregue nas portas de sua casa, naquelas regiões já do interior também. Um cartilho equivale a 0,703 litros, ou seja, bem menos de 1 litro de leite. Tá bom? Vendo essas transformações de medidas, todas elas ligadas à revolta do quebra-quilos, a gente vai adiantar para eu falar agora do Sistema Internacional de Medida. Vem para cá, vem Robertão, traz para mim de volta isso aí que é interessante. Ó, o Sistema Internacional de Medidas, ele foi se ajustando com essas diferenças aí de unidades, de nomenclaturas, de padrões, ele foi se adequando e na década de 1960 houve um congresso, uma reunião na França para se determinar um sistema único para que todos que estivessem ligados àquela conferência, tá? Eles também corroborassem que usasse a mesma unidade de medida. Então, a França foi o berço dessa unidade internacional de medida. Foi lá a última reunião, a 11ª Conferência Internacional das Unidades de Medidas, que aí
a gente começou a trabalhar essa região, a partir dessa região, as unidades que a gente tem hoje. Por exemplo, o metro é francês e nós utilizamos, tá bom? Fica ligado que isso é muito importante. Como é que eles chamam a relação? Vou tentar me aproximar aqui do meu francês que eu fiz há muito tempo, tá? É Système International de Unité. É o Sistema Internacional de Medidas. Essa foi a abreviatura que foi utilizada naquela época, em 1960, e trouxe para cá. Bom, diferentemente, os Estados Unidos, como exemplo, ele fez o próprio sistema de unidade deles. Então, eles usam a polegada, eles usam galão, diferente da gente usa litragem aqui, tá? Cada um tem o seu. Isso é importante para que você entenda que a matemática se adequa a cada região, tá bom? Fica claro isso. Ela é exata para aquelas regiões que se adequam com ela, ok? E lá nos Estados Unidos, eles trabalham com o Customer System, ou seja, é um sistema de unidades e medidas diferente da nossa, tá bom? Vamos lá então. O Brasil passa a adotar oficialmente um metro a partir do dia 26 de junho de 1862, pela lei 1157. Fechou? Vou te mostrar um roteiro agora, uma visão geral do que a gente acabou de falar. Segue comigo no slide e presta bem atenção, tá? Olha, nós falamos sobre o Sistema Internacional de Unidade de Medidas, é o SI. Se você tiver mais dúvida, pesquisa sobre isso, pede apoio do professor, tanto de matemática como de física, tá bom? Ou de ciências, ele vai saber te ajudar. E ele é subdividido em 3 etapas. Presta atenção. A primeira, unidade de base, onde foi naquela reunião, a 11ª Conferência lá Internacional da Unidade de Medida na França, foi determinada a unidade de base, que são, nesse caso, as 7 unidades, 7 grandezas escolhidas, dentre elas eu vou mostrar para vocês, claro, né? Primeira, a massa, que aí quilograma, ficou no lugar lá do que a gente já viu anteriormente na briga lá do quebra-quilos, lembra disso? Beleza, exatamente isso, tá? E aí ficou a massa a partir do quilograma, fechou? Depois eles também alteraram dizendo que a medida de base para ser utilizada em seus países vem o comprimento, que aí usou o metro. Então, toda medida de comprimento nesses países, a partir dessa conferência, usou metro e massa quilograma. Depois, tempo. Aí eles subdividiram o tempo, que é a partir do segundo. A unidade de referência do tempo é o segundo, tá? Corrente elétrica, que ficou em ampere. Mas, professor, ampere... A gente fala aqui de potência, a gente fala aqui de resistência, a gente não fala de ampere, nós falamos também de ampere, mas na conta de luz vem quilowatt-hora, então tá dentro da relação de potência. Quando você pega lá a formulazinha de potência, lembra dela? Então, resistência e intensidade, multiplicando, tá lá a amperagem, ok? Então, a amperagem é a unidade base para se medir corrente elétrica. Fechou? Não, né? Tem mais. Vamos falar de temperatura. Qual foi? Kelvin. Mas por que, professor, se a gente usa aqui no Brasil Celsius como referência? Bom, essa é a unidade base de medida dentro do sistema internacional. Nós usamos Celsius por outros fatores, principalmente a relação biológica, tá bom? Procura depois mais informações sobre isso, porque o nosso foco é outra unidade, depois a gente fala disso, ok? Intensidade luminosa. É o cândido, tá? Intensidade luminosa, é cândido, é o brilho, ok? Do projetor de imagem, do refletor, da própria lanterna, e é utilizada essa como referência. O símbolo é esse, CD minúsculo, tá? E por fim, a quantidade de substância, que aí você não tem como esquecer, mol, tá lá o teu professor de química dando show para vocês. Tá tranquilo? Perceberam a unidade base? Eu ainda vou falar das unidades derivadas, que é o nosso foco, tá? E depois vou falar um pouquinho das unidades suplementares, só para que você conheça. Então segue o slide comigo, vou adiantar mais uma vez para vocês aqui, ó. Já falamos da unidade de base, agora eu vou falar da unidade derivada, essa que nos interessa, tá bom? Ela está subdividida em várias outras unidades. Por que derivada, professor? Porque eu preciso utilizar uma ou mais grandezas para formar ela. Por exemplo, a aceleração.
Aceleração e velocidade, metros por segundo ao quadrado em aceleração, por exemplo. Estou usando duas grandezas. É por isso que ela é derivada e ela não vai ser básica, tá bom? Deu para entender? Então se liga aí comigo na nossa animação. Segue aí, ó. Superfície, metros cúbicos, ok? Metros quadrados. E volume, claro, metros cúbicos, são as referências. Então, superfície metros quadrados, que eu calculo área, vou trabalhar também com a relação, auxiliar aí um pouquinho da área de a ligação em comprimento perímetro, que é a base, tá bom? E aí a gente mistura lá a unidade de base e perímetro, aqui comprimento superfície, tá bom? Área, aquela coisa que existe a superfície. E o volume está muito junto da ideia de capacidade, metros cúbicos, ok? Então tá aí as medidas, unidades de medidas derivadas que a gente vai trabalhar um pouquinho daqui a pouco. E só para você conhecer unidades suplementares, ângulo plano, que é o ângulo por π radiano, lembra dela? Se não lembra, vai reforçar isso depois, tá bom? Abertura de ângulos a partir das semirretas, tá bom? Esse campo de abertura aí. E ângulo sólido que eu formo justamente a geometria espacial, os sólidos geométricos, tá bom? Isso aí é dado da inclinação. Agora, segue comigo no slide, ó. Podemos escrever uma razão para relacionar a medida em uma braça e uma medida em metros. Fazendo essa razão, que é o tema principal da nossa aula, eu vou relacionar uma braça está ligada na razão para 2,2 metros. Lembra disso? Lá da revolta do quebra-quilos? Então, tá ela aí, ó. Fazendo essa razão, eu tenho a medida da braça e a medida do metro. Quando eu faço essa comparação entre elas, eu posso ter essa razão nesse formato, mas nesse também que é utilizado, nesse formato é utilizado muito para escala de mapa. Só varia a quantidade de unidades, e normalmente são múltiplos de 10, tá? Nesse caso a gente deixou especial, mas essa é uma outra forma de apresentar, ok? Considere, por exemplo, A e B com B diferente de zero, a razão entre os dois números nessa ordem que corresponde ao quociente. Vamos lembrar, teoria dos conjuntos, o meu denominador nessa razão tem que ser diferente de zero, tá? Segue comigo agora o slide, vamos fazer uma apresentação da velocidade média como exemplo. Olha a velocidade média, distância dividido pelo tempo, ok? Estou usando mais uma vez a unidade de medida, uma grandeza variável. Eu estou utilizando distância junto com o tempo. Então ela é uma derivada, ok? Ela é a partir de duas outras grandezas. E aí a mesma coisa vai acontecer com o consumo de combustível. Quando eu quero saber o consumo de combustível, eu pego a distância e divido pela quilometragem, ou seja, eu divido pela quantidade de combustível consumido, tá? Então aí tem a distância e o combustível. Vamos fazer um exemplo rapidão para a gente terminar. Preste atenção aí. No mapa, Joana e Alisson foram a um passeio, tá? Às praias de Igaraçu, e aí observe algumas informações de calcula a velocidade média e consumo médio de combustível nessa viagem. A distância que eles percorreram foi a menor no mapa, eles usaram a menor distância e foi 29,1 quilômetros. O tempo gasto, 3 horas. Muito engarrafamento aqui, é normal, relaxa, tá? Consumo, 2,5 litros. Como é que a gente vai calcular a velocidade média? Vamos lá, distância sobre o tempo, e aí eu substituo. Qual foi a distância? 29,1, conforme lá o próprio carro ou o aparelhozinho do mapeamento, tá bom? Do GPS. E vou dividir aproximadamente, né, por 3 horas aí. Arredondando, eles tiveram aí uma média de velocidade de 9,7 km por hora. Lento, né? Muito lento, mas tiveram essa velocidade aí, tá bom? E aí, a partir disso, vocês terminam e depois volta pra gente, tá bom? Preste atenção, gente. Termina lá a questão e volta pra gente e nos encontra na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.